Boa tarde a todos e a todas. Coube ao Instituto Federal do Rio de Janeiro a grata satisfação de ter uma de suas iniciativas selecionada como caso de sucesso para ser apresentado nesse fórum, e a mim uma satisfação maior ainda em apresentar. Bom, eu começo falando do que nos move, porque toda a ação ela é refletida a partir de algum problema que a gente tem e precisa superar. Ainda como professor, como coordenador, o professor Luiz Edmundo, lá nos todos os fóruns e instâncias de discussão, colocava com bastante veemência a questão de se pensar o acesso daqueles que ficavam naquela linha de corte, né, que é altamente excludente do nosso concurso. E essa discussão foi fomentada por muito tempo na instituição, até que nós tivéssemos a oportunidade de tê-lo como reitor e dar, então, espaço para que a gente pudesse realizar ações para a inclusão desses que ficam fora quando a gente põe um concurso para uma escola como a nossa, que é um centro de referência, que pede uma linha de conhecimento que nem todos podem alcançar, né, porque vem de escolas com uma certa defasagem, porque é aprovação automática, uma série de outras coisas acontecem e esses meninos não conseguem chegar. Então, nós tivemos o nosso momento de realização e ele é fruto desse trabalho, né? Esse trabalho de uma longa discussão e de pensar uma forma de atender de forma ampla essa sociedade que tem necessidades tão prementes e ainda não atendidas. Nós temos feito muito, mas, com certeza, ainda há muito por fazer. O Betinho, né, nossa militância lá na Ação da Cidadania contra a Fome, ele dizia que nós precisamos estar fortemente indignados para querer fazer alguma coisa, que o que move a nossa ação é a indignação. E foi tomada por essa indignação que o nosso corpo docente começou a pensar uma forma de cumprir com esse imperativo ético e moral que nós temos, que é de uma educação, né, pública, laica e de qualidade, mas para todos. Nossas ações nessa linha de atender a sociedade têm sido norteadas por um conceito de inclusão social, uma política de inclusão social. Essa política está alicerçada nas condições históricas da sociedade brasileira, marcada pelos graves níveis de exclusão. Ela pode ser definida como um processo de formação que tem uma relação com a qualidade de vida que caberia assegurar a todos os brasileiros, uma referência de cidadania, né, uma referência forte de cidadania, fruição de bens naturais, sociais e culturais, frutos da produção coletiva, mas que se encontram distribuídos de uma forma muito desigual ainda no nosso país. Como responsabilidade dos parceiros que se movem nessa ação, a inclusão social ela se realiza mediante uma garantia de trabalho, né, no qual resultam recursos para obtenção de bens naturais e reprodução da existência, participação da tomada de decisões de interesse comum, na produção de consumo de bens culturais para a sociedade. Um grande desafio que nós temos é um investimento sistemático que a educação precisa ter para garantir, particularmente aos integrantes dessas novas gerações, o acesso para que essa desigualdade histórica possa ser superada. Nossa política ela se propõe a promover a inclusão social de jovens de baixa renda através de iniciação profissional. Essa iniciação profissional é realizada através de ações de formação inicial continuada, fortalecer a execução de políticas públicas voltadas à qualificação profissional, propriamente, prioritariamente em locais de risco social. E aí nós temos feito uma incursão grande nas comunidades, como o Complexo do Alemão, como, por exemplo, o Vidigal, Gamboa, sim, e todos os locais onde ninguém quer colocar uma escola, porque o tráfico domina. Para você entrar, você tem que passar por meninos de 11, 13 anos com armamento pesado. Então, o poder paralelo ainda tem um grande controle nessas áreas. E nós temos feito uma militância para tentar espaço nesses lugares, porque o defrator de violência, com certeza, não será
aparelhar melhor a polícia, mas sim, ao invés de ficar alimentando esse processo de violência, né, arrumar uma forma de que esses meninos possam ter acesso ao trabalho digno, que os remunere e dê condição de uma sobrevivência, de uma existência digna. É isso que a gente realmente espera com esse trabalho que a gente tem feito. Fortalecer a execução das políticas públicas, e, nesse sentido, todos os programas que a CETEC tem lançado, que o MEC tem trazido, nós tentamos, de todas as formas, né, nos engajar para atender, apoiar ações de responsabilidade social, principalmente no setor produtivo, que tem muito a ganhar com essas ações. Os alunos, quando são preparados dentro do setor de produção, esses alunos atendem melhor ao processo de qualidade na gestão dos produtos e nos processos. Sintonizar a iniciação profissional com os arranjos produtivos locais, e isso tem sido feito com as prefeituras, num trabalho muito, assim, muito próximo mesmo. A gente trabalha indo até os municípios, conversando com as secretarias de educação, mas também com o secretário de obra, com o secretário de ação social, tentando identificar, dentro daquele sistema produtivo, qual é a melhor forma de atender a demanda do local. Promover atendimento em regiões onde se faz necessária a capilarização do ensino profissional, já que nós sabemos que, mesmo com o plano de expansão, a gente ainda precisa atender a muitas localidades que não têm nenhuma escola de educação, de formação profissional. Garantir a empregabilidade dos egressos, uma empregabilidade superior a 50%, ou então esse investimento ele não terá dado os resultados que se espera. E certificar esses alunos dentro do critério de qualidade, que sempre foi o nosso padrão de atendimento para a sociedade. O nosso atendimento ele está focado nos nichos de vulnerabilidade social, né? E esses locais onde a gente tem atuado, eles têm sido, na verdade, trazidos pela própria sociedade. A instituição tem sido procurada, ela é procurada por prefeitos, ela é procurada por moradores, né, por associações de moradores. Quer dizer, a sociedade civil organizada ela tem nos acionado muito, e eu acho que todos têm acompanhado os noticiários e devem ter visto como a questão da violência no Rio cada vez mais está ficando potencializada. Então, nós fomos chamados a atendê-los, a ajudá-los na superação dessa dificuldade, e vamos fazê-lo através da formação desses jovens, para que a gente possa ter aí um enfrentamento diferente. Ao invés de enfrentar armas com armas, vamos enfrentar a arma com um trabalho decente, com um trabalho digno, que nos faz crescer como país e faz os meninos crescerem na direção da cidadania que precisam alcançar. As regiões colocadas, esse mapa das micro-regiões do Rio de Janeiro, todas as áreas marcadas em vermelho, são áreas onde a gente tem uma grande concentração de pessoas desempregadas. E, como consequência, também a maior parte delas sem nenhum tipo de qualificação para o trabalho. Os locais, como eu estava falando para vocês, vocês vão ver que são nas favelas, né, nas chamadas comunidades, a Gamboa, ali no centro, o Santo Cristo, ali na Tijuca, o Morro dos Macacos. Vocês ouviram falar recentemente, muito mal, infelizmente. Em Vigário Geral, onde a gente teve incidências de violência constantes durante um período muito grande, e agora a gente tem conseguido superar essa questão. E Cidade de Deus, onde a gente não tinha nenhum atendimento, entramos lá, nós e o AfroReg, e começamos o trabalho de atendimento a uma população que equivale de muitos municípios do país. Como é que a gente faz o acompanhamento dos alunos que passam pelo nosso processo de formação? Porque, além do acesso, você tem que garantir a permanência. Ou então, o seu programa de inclusão social ele foi só uma maquiagem. O que se efetiva como ação realmente é que esse aluno egresso, né, de um curso de formação inicial continuada, ele consiga permanecer, e aí a gente acompanha por 2 anos, dentro do setor produtivo, como mão de obra qualificada. Se ele precisa de um realinhamento muito rápido, significa que a gente precisa realinhar também o trabalho que a gente está fazendo.